Agricultura BR, oferecimento Parceiros do Campo, Irrigação Penápolis, soluções de irrigação personalizadas. Unipasto, lado a lado com você, produtor rural. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Coima, qualidade que pesa exato. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem. Trabalhando com uma ampla cadeia de exportação, a Pagé alia qualidade e durabilidade aos seus produtos, tendo pontos de venda espalhados em todo o Brasil. Procure o vendedor Pagé mais próximo de você. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Amigo pecuarista, além da maior rede de representantes do Brasil, agora você também pode adquirir os produtos da Coima aonde você estiver. Acesse agora mesmo a nossa loja virtual www.loja.coima.com.br e confira toda a nossa linha de produtos. É fácil, rápido e seguro. Nunca foi tão fácil ter a Coima tão perto. Coima, aqui o peso é bruto. Boa tarde, está no ar a segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde para você. Hoje é quarta-feira, 10 de fevereiro. Você vai ver nesta edição. Você vai ter os destaques do Departamento de Agricultura norte-americano, que divulgou ontem um relatório de oferta e demanda. E entre os grandes produtores de soja, aumentou a expectativa de produção na Argentina. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos afirmou ontem também que elevou a estimativa para a produção de milho. Um grande destaque também desse relatório. Oi, você vai ver também o comparativo, principalmente para o milho, porque trouxe realmente números elevados para Brasil e Argentina. E ainda nessa edição você vai saber o porquê que as cotações internacionais do algodão abriram 2016 em forte baixa. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo, tudo isso e muito mais a partir de agora no Agricultura BR. A Agricultura BR começa ao vivo nesta quarta-feira, trazendo para você mais informações atualizadas sobre o mercado internacional de grãos. Ontem foi um dia muito importante para o mercado mundial, porque houve a divulgação de mais um relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. Já já você confere todos esses números com a gente. Antes disso, vamos ao vivo até Chicago, então acompanhar as negociações com a soja nesta quarta-feira. Olha só, soja opera em alta no dia de hoje. A posição de março vem a $8,64 mais 6 por bushel. Já ganhou hoje 1,4 centes de dólar por bushel. A posição de maio opera agora $8,68, também com alta neste momento. Julho opera $8,74 por bushel. Já foi mais alta no dia de hoje, já chegou a $8,75, mas ainda assim vem em campo positivo. E os meses de setembro e novembro, que também negociam já a soja, também operando em alta. Setembro a $8,76 e novembro $8,79 por bushel. Portanto, soja reagindo positivamente hoje por lá. Positivamente depois de um dia de impactos que não foram nada positivos. O relatório de oferta e demanda que foi apresentado ontem, no que diz respeito à soja, trouxe alterações principalmente na Argentina. O relatório, de maneira geral, ele foi bastante curioso, trouxe mudanças fortes para a produção de milho. Daqui a pouco você vai ter essa informação, mas no que diz respeito à soja, o relatório ele acabou trazendo uma certa frustração para quem acreditava que fosse diminuir a expectativa de produção no Brasil. Continua a mesma, em 100 milhões de toneladas. E ainda aumentou para a Argentina. Vamos ver agora como é que ficou o cenário de produção para os principais produtores de soja do mundo, ao que o Agricultura BR destaca agora. A Argentina subindo a coluna, foi o que teve mudança, 58 milhões e 500 mil toneladas. Brasil, manutenção em 100 milhões de toneladas, enquanto os Estados Unidos, claro, ficaram em 106 milhões 950 mil toneladas. Assim ficou a situação de produção nos principais
produtores de soja do mundo. Alteração na Argentina, 1.500.000 toneladas a mais de produção, já que o último relatório trazia expectativa de 57 milhões de toneladas. Juliana. Bom, a gente vai acompanhar agora quais foram os últimos números apresentados por eles no que diz respeito à exportação da soja, também referente a esses 3 países que são os maiores produtores do grão no mundo. Vamos lá, então, acompanhar os números. Veja com a gente a estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no que diz respeito à exportação. Para o Brasil, eles estimam que o país exporte na safra 2015-2016 57 milhões de toneladas de soja. Já a Argentina, a expectativa é de 11 milhões e 800 mil toneladas. Enquanto isso, Estados Unidos, 45 milhões 990 mil toneladas de soja. Aí você vê claramente como o Brasil fica à frente já dos Estados Unidos, lidera os países exportadores de soja do mundo. Bom, aqui no Agricultura BR, você, telespectador, já ouviu nesta edição a gente comentar sobre os números apresentados pelos Estados Unidos no que diz respeito à produção de milho no mundo. E os números foram mesmo espantosos. Espantosos para Brasil e Argentina. Curiosamente, subiu a previsão de produção nesses países. A Argentina, então, as condições daqui a pouco a gente vai comentar, mas vamos ver antes, Juliana, como é que ficou o Brasil, situação do Brasil em relação à produção de milho, porque a expectativa norte-americana agora é de uma safra superior do que a estatal brasileira, a Conab, espera de produção. Esperam que o Brasil produza 84 milhões de toneladas de milho, é o que nós destacamos aqui. Produção brasileira chegando a 84 milhões de toneladas, de acordo com o relatório apresentado ontem. Os estoques em 7 milhões 670 mil toneladas. Já as exportações em 25 milhões e 500 mil toneladas. Essa é a expectativa que se tem em relação ao Brasil para o milho. Mas nada, isso também chama atenção, 2 fatores, né? Uma safra mais cheia, de 84 milhões de toneladas, e uma exportação em 25 milhões e 500 mil. Ali nós estamos vendo um estoque maior do que a Conab prevê, porque é exatamente esse 1 milhão e meio de toneladas a mais que os Estados Unidos colocaram, né? Que o Departamento de Agricultura colocou na produção brasileira. Mas nada chama tanta atenção quanto a Argentina e o Departamento de Agricultura com seu relatório de ontem, Juliana. É isso mesmo. Olha, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulga semanalmente seu acompanhamento de lavouras lá no país, lá na Argentina. O Agricultura BR acompanha semanalmente esses números e o que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou ontem é uma produção muito elevada do cereal que, por enquanto, não condiz com os números apresentados pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Você vai acompanhar agora com a gente, então, essa estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a produção de milho na Argentina. Eles estimam que a produção atinja 27 milhões de toneladas de milho. Lembrando, na temporada passada, a Argentina cultivou uma área de 3 milhões e 400 mil hectares de milho e retiraram dos campos 26 milhões e 300 mil toneladas. Para a produção dessa temporada de 27 milhões, este número não condiz muito com o que a Argentina diz, de que vai cultivar uma área de 3 milhões e 100 mil hectares. Portanto, os números não batem. Na safra passada, eles cultivaram 3 milhões e 400 mil hectares, retiraram dos campos 26 milhões e 300 mil toneladas. E para essa safra, que eles cultivaram uma área menor, eles estimam uma produção maior. O volume realmente não bate, né, Fabiano? Não bate, até porque a própria Bolsa de Cereais de Buenos Aires, quando destaca a produção da temporada 14-15, que foi a temporada passada, destaca que foi excelente. O clima contribuiu demais com os argentinos, tanto que a soja foi recorde, e enquanto o milho teve uma produção bastante elevada em relação à área que foi destinada a essa cultura. É por isso que chama tanta atenção, não é só por conta da elevação forte para a produção de milho, mas nessas condições, a não ser que o clima na Argentina, de repente, venha a ter realmente uma situação muito favorável. E é isso que nós vamos saber agora com a Nadiara Pereira, saber se essa situação climática na Argentina vai ser boa, porque no ano passado foi muito boa e a safra foi cheia para soja e milho. Nadiara, o Departamento de Agricultura norte-americano ontem trouxe uma polêmica em relação à Argentina na expectativa de produção. Como é que fica então esse clima? Como é que está o clima para a produção para os argentinos? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Por enquanto, a expectativa é de chuvas um pouco mais frequentes, mas
Por enquanto, as condições ainda de chuvas irregulares sobre a Argentina. Esse ano está sendo um pouco diferente do que foi os últimos anos, porque nos últimos anos a gente teve umas condições bem complicadas para o interior do Brasil. Tivemos bloqueios atmosféricos que impediram o avanço das chuvas para o interior do Brasil e as frentes frias chegavam bem na Argentina, trazendo muita chuva frequente e volumosa. Então, o norte da Argentina, as principais províncias produtoras de grãos da Argentina, foram favorecidas por essas chuvas mais frequentes e volumosas que mantinham o solo úmido. Nesta safra deste ano, o que a gente vem observando é que choveu muito na hora principalmente do plantio da soja, o que prejudicou um pouco o plantio, e com excesso de umidade, o soja não conseguiu criar uma raiz muito profunda. E agora faltou umidade durante o mês de janeiro, o que prejudicou um pouco esse desenvolvimento. Então, esse ano a gente vem enfrentando uma situação um pouco mais complicada em relação ao clima sobre a Argentina, mas por enquanto agora para os próximos dias a situação é um pouco mais confortável. O solo está com boas condições, a gente observa aqui nas principais áreas produtoras sobre a região, as províncias de Córdoba, Entre Rios e Buenos Aires, índices de umidade do solo de 70% a 100%, porque a chuva retornou no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, e agora para os próximos dias tem expectativa até de uma chuva intensa, só que a gente observa que é uma chuva ainda bem irregular, é uma chuva intensa que ocorre de forma pontual, que pode chover mais de 130 milímetros, mas em grande parte da Argentina há uma chuva mais isolada e com baixo volume acumulado. Ainda assim, deve garantir boas condições de umidade para aquelas áreas que ainda têm produção de soja em desenvolvimento e também do milho. Nos próximos períodos, previsão ainda de chuva generalizada aqui nas áreas produtoras, com volume em torno de 30 milímetros. E essa situação persiste até o dia 24 de fevereiro. Então, agora, neste mês, chuvas irregulares, mas que ainda devem manter a umidade no solo aí nas principais áreas produtoras da Argentina. Fabiano. Tá certo, Nadiara. Daqui a pouco ela retorna com outros destaques, então nós vamos ainda ficar mais atentos ainda com relação à Argentina. Por enquanto, nada excepcional, como ocorria na última safra, no último ano, para o país vizinho, para garantir uma produção excelente de milho e um recorde para a soja. Por aqui, o destaque agora é o Brasil. Vamos começar trazendo as cotações da soja hoje pelo país. O Agricultura BR destaca agora a participação do telespectador aqui no programa. Vamos mostrar fotos de lavouras de soja pelo Brasil. Olha só, quem mandou uma foto para a gente foi o Marlon Pereira, ele que é do município de Paim Filho, no estado gaúcho, estado do Rio Grande do Sul. Mandou fotos da lavoura de soja do seu pai, o Jair Pereira. Bonitas fotos da plantação do seu Jair. Marlon, obrigada por compartilhar com a gente aqui no Agricultura BR a produção de vocês. Bons negócios por aí. Bom, e a gente segue falando então sobre o estado gaúcho para saber como fica a previsão do tempo nos próximos dias. A gente volta a falar com a Nadiara então, que tem mais informações. Nadiara, parece que a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul é bem parecida com a Argentina, né? Por conta da proximidade ali das regiões. Como que fica então o tempo por lá? As condições são bem parecidas. Enquanto houve uma chuva muito intensa na hora do plantio da soja sobre o Rio Grande do Sul, agora no mês de janeiro a chuva ficou abaixo do normal, então algumas lavouras até sentiram um pouco a falta de umidade. Só que a chuva retornou, algumas áreas, principalmente do meio norte do Rio Grande do Sul, já apresentam boas condições de umidade do solo. Apenas aqui na fronteira com o Uruguai, que a situação é um pouco mais crítica, os índices de umidade estão bastante baixos aqui sobre a região da Campanha. Em algumas áreas, índices de umidade do solo abaixo de 20%. Agora, para os próximos dias, tem previsão de chuva no Rio Grande do Sul, só que é uma chuva bem isolada e com baixo acumulado. Então, algumas áreas produtoras de soja que estão com umidade baixa, essa chuva não vai ser suficiente para encharcar o solo. E no próximo período, entre os dias 15 e 19 de fevereiro, a situação não muda muito. Deve chover um
pouco mais aqui no noroeste gaúcho, na região que faz fronteira com a Argentina, mas na maior parte do estado gaúcho a previsão é de pouca chuva, uma chuva bem isolada, com baixo acumulado e, além disso, altas temperaturas, o que também ajuda a diminuir a umidade no solo. Então, como a gente observava, tinha previsão de chuva forte sobre o norte da Argentina, algumas áreas. Essa chuva chega até o noroeste gaúcho, mas em grande parte do estado a previsão é de baixos volumes de água. Essa condição deve se repetir pelo menos até o dia 24 de fevereiro. Não tem previsão de chuva volumosa, enquanto a gente terminou 2015 com excesso de chuva no Rio Grande do Sul. Agora as chuvas são bem mais irregulares, como foi no mês de janeiro e agora no decorrer do mês de fevereiro. Bom, o Rio Grande do Sul ainda está com a soja no campo, não deu início à colheita, mas outros estados, vários outros, já começaram, né, Nadiara, a tirar a soja dos campos. Como que fica, então, essa previsão do tempo para os demais estados produtores do grão? Olha, tem previsão de aumento da chuva em algumas áreas aqui do sudeste, do centro-oeste nos próximos dias, mas mesmo nas regiões onde vai aumentar a chuva, principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, é uma chuva ainda que deve ocorrer alternada com alguns períodos de melhoria. Então essa chuva pode atrapalhar momentaneamente a colheita da soja, mas não paralisa completamente. E sobre o estado de Mato Grosso, a gente observa que a chuva será bem mais isolada, principalmente na região central do estado, previsão de tempo mais seco. Então no Mato Grosso, a colheita da soja deve avançar bem aí no decorrer dos próximos dias. A chuva deve aumentar também aqui sobre a região do Mato Piba, mas os volumes não serão tão expressivos como a gente viu no mês de janeiro, então o risco para transtornos é menor. E para o próximo período, entre os dias 15 e 19 de fevereiro, previsão ainda do aumento das chuvas aqui sobre o sudeste, principalmente o estado de Minas Gerais deve receber mais de 70 milímetros em 5 dias e também chuvas generalizadas no centro-oeste. Só que, mais uma vez, no centro-oeste, o acumulado de água não deve ser muito alto. As regiões mais atingidas recebem em torno de 30 milímetros, o que indica que é uma chuva alternada com períodos de melhoria. Enquanto isso, vai chover pouco no sul do país e também no interior nordestino. No Paraná, as atividades de colheita devem andar bem aí com a diminuição da chuva nesse segundo período. E no terceiro período, entre 20 e 24 de fevereiro, mais uma vez chuvas mais significativas aqui sobre o sudeste e centro-oeste. Inclusive, a chuva deve aumentar um pouco neste período sobre o estado de Mato Grosso, com mais de 50 milímetros, e ainda a previsão de pouca chuva no sul e também no extremo norte do Brasil. Juliana. Obrigada, Nadiara, pelos destaques. Já já ela volta com outras informações do clima no Brasil. Fabiano. Falamos no Mato Grosso ainda e com a falta de chuva no início da semeadura da soja e também em outros momentos, houve ataque de pragas sobre a lavoura de soja no estado de Mato Grosso, o que faz com que muitos produtores estejam contabilizando prejuízos e perdas. Para saber como é que está essa situação, o repórter Valdir Pacheco foi a visitar algumas propriedades para acompanhar de perto como é que está a produtividade da soja mato-grossense. Para muitos produtores, a safra de soja no principal município produtor do país não está sendo das melhores. Em Sorriso, a oleaginosa deverá ter uma redução de produtividade devido ao clima e o atraso no plantio, como foi o caso dos irmãos Casarim. Nós tivemos problema de seca, 21 dias de sol, deu uma quebra de 20% a 25% em diversos talhões, né? Mas mais do tarde já está um pouco melhor, a chuva ela compareceu na hora certa, como diz o ditado, né? Então tivemos assim estamos esperando uma produtividade um pouco melhor, mas os 30% a 40% da lavoura foi atingida com estresse hídrico. Em toda a região aqui nós tivemos problema com isso, né? A história dos irmãos Casarim é mais antiga que a história de Sorriso. São mais de 3 décadas produzindo soja na região e nunca passaram por um estresse hídrico tão prolongado como nesta safra. Nós chegamos aqui em 85, quando era distrito de Nobres. Hoje nós estamos com 31 anos, que o município vai fazer 30 anos agora em maio, e nós já estamos com 31, feito em junho. Então, nós nunca tivemos problema aqui na nossa região sobre estresse hídrico. Em 31 anos é o primeiro ano que nós perdemos por estresse hídrico, mas nós já perdemos por muita chuva, né? Atolar, apodrecer soja, muita chuva. Agora, por falta de chuva foi o primeiro ano. Em 31 anos que nós temos aqui, nós se preocupava com a chuva, não com a seca. Já o seu irmão Claudino plantou 560 hectares e fez uma experiência num talhão de praticar o verdadeiro plantio direto para a formação da palhada. E com a indisponibilidade de chuva estabelecida nesta safra,
percebeu a eficiência do sistema. Muito bom a palhada, foi uns 30 hectares aí com palhada de urgência. Aí eu dessequei ela, plantei a soja em cima, deu para notar uma grande diferença, de 6 a 7 sacos de diferença em cima da palhada e onde não tinha palhada. E a umidade segurou mais, teve mais umidade do que onde não tinha palhada e onde tinha palhada, né? Deu uma diferença muito grande. Além das perdas consideradas pelas intempéries do tempo, enfrentaram o ataque de pragas. Percevejo, lagarta, mosca branca. A infestação, quando o tempo corre mal, tudo ajuda, né? A infestação de pragas é bem maior, né? Então a gente tem um custo bem maior e a produção bem menor. É o problema que a agricultura corre, é o risco que a gente corre, né? Como o produtor planta 630 hectares com recurso próprio, não está coberto pelo seguro rural. Um pouco com trade, um pouco com recurso próprio, né? Mas é mais ou menos assim, né? A gente não trabalha com banco, por enquanto. Valdir Pacheco para o SBA. Nós vamos para um rápido intervalo. Você vai ver no próximo bloco por que as cotações internacionais do algodão começaram o ano de 2016 com uma forte baixa. Você vai ver também que o uso de drones tem garantido produtividade maior em até 30% em algumas lavouras. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. O novo conceito de genética tem nome: SBS Genetics, distribuidora exclusiva dos melhores touros do mundo. Estou aqui para falar para vocês sobre um projeto inédito e exclusivo que está sendo desenvolvido pela Select Science do Brasil e SBS. Estamos disponibilizando para o produtor brasileiro de forma exclusiva a genética de 3 touros destacados e com grande potencial para o futuro da genética leiteira brasileira. SBS Genetics, a evolução de seu rebanho leiteiro. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. Tem mais novidades no campo de ofertas. É o receptor Anadigi da Lemon. Fala mais, Patrícia, pra gente. É isso aí, Matioli. Esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele pega os canais analógicos e digitais. Precisa trocar a parabólica? Não precisa. E a instalação? A instalação é super simples porque não tem necessidade de técnico. E o controle remoto? O controle remoto é inteligente. Você consegue controlar tanto o receptor quanto o seu televisor com o mesmo controle remoto. E o LNB? O LNB multiponto, a gente consegue colocar até 5 receptores dentro de casa, todos com programação individual. É o celular de mesa da Lemon. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! Você pode comprar o seu agora ligando para 67 40 09 2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas. Agricultura BR de volta e agora para destacar o mercado do algodão. Aliás, mercado que começou o ano de 2016 com as cotações com fortes baixas. É isso mesmo, 2016 começou miserável para este mercado, conforme dizem os analistas. Olha, as cotações da pluma do algodão na Bolsa de Nova York atingiram os valores mínimos neste início do ano, os valores mais baixos dos últimos 12 meses. Já já a gente vai dar uma olhada nas cotações de como elas operam nesta quarta-feira, no patamar de 59 centes de dólar por libra-peso. Bom, a notícia daqui para frente pode ser positiva, isso porque os analistas acreditam que nos próximos meses as cotações vão sim começar a se recuperar, já que
a demanda é muito fraca devido aos estoques muito altos do produto no mundo, mas assim como a demanda fraca, a produção do algodão no mundo também é muito baixa, ela é estimada em um volume menor. Então eles acreditam que assim que os estoques forem baixados, a demanda vai voltar a crescer e com ela as cotações devem se recuperar na Bolsa de Nova York também. A gente acompanha agora as negociações desta quarta-feira. Eu dizia há pouco que os negócios estavam a 59 centes de dólar por libra-peso e veja só, a posição de março vem ainda mais baixa, 58 centes de dólar mais 54 por libra-peso, uma cotação muito baixa. O que a gente via até poucos meses atrás eram cotações de 63, 64 centes de dólar e a posição de março vem perdendo agora, então, já em relação a ontem, que já foi um dia de baixa. Maio opera 59 centes mais 0,1 por libra-peso. A posição de julho vem a 59 centes de dólar mais 55, cai 0,33 centes de dólar já nesta quarta-feira. Outubro não tem posições, mas últimos negócios foram a 59 centes mais 83, enquanto dezembro 59 centes mais 76 por libra-peso. Você vê aí todas as cotações operando em baixa nesta quarta-feira, mais um dia negativo para este mercado internacional. Bom, aqui no Brasil as cotações também começaram o mês de fevereiro registrando baixas. Baixas depois de um janeiro muito positivo, que somou alta de quase 17% no mercado físico. A gente dá uma olhada agora nas cotações, então, para o estado do Mato Grosso, de acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Agricultura BR de volta trazendo os destaques para o cenário do milho. Olha, eu já adianto alguns dos assuntos de hoje. Você já viu que em relação à produção na América do Sul, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aumentou a expectativa de produção do Brasil para 84 milhões de toneladas e da Argentina para 27 milhões de toneladas, algo surpreendente. Com isso, a produção internacional de milho também é maior se comparado ao quilo que se esperava no mês de janeiro. Ontem, claro, Chicago reagia muito mal a isso e milho perdia na Bolsa Norte-Americana. Vamos saber agora como é que estão os negócios, as posições negociadas na Bolsa de Chicago. Não poderia ser diferente, é queda. Nós temos aqui março negociada a 3 dólares 59 centes mais 50 por bushel, queda de 0,41%. Maio, 3 dólares 64 centes mais 50 por bushel, recuo de 0,40, recuo de 0,40 também na posição de julho, 3 dólares 69 centes mais 50, enquanto setembro vem com queda de 0,46%, 3 dólares 74 centes mais 75 por bushel. Agora, mercado do milho, claro que reage mal, claro que mostra uma certa depressão em relação aos valores por conta daquilo que foi apresentado ontem pelos norte-americanos, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ontem foi feriado no Brasil, ou na maior parte dele, e com isso houve pouca operação no Brasil, não teve mercado futuro do milho aqui no Brasil, não teve negociações também no mercado físico, então a gente não sabe ainda como que reage essa situação dos americanos por lá estimarem uma safra tão enorme assim aqui para o Brasil. Você viu aqui na sequência duas reportagens que mostram como é que está a questão da soja, informações e também uma reportagem que mostrou a colheita de soja aqui pelo Brasil, mas principalmente no Mato Grosso, viu que há dificuldades em relação à colheita. A colheita da soja é determinante para o plantio do milho no Brasil, então por aqui não tem nada garantido para que os americanos consigam estimar números até superiores ao que a Conab tem colocado. Agora, um número foi positivo em relação à África do Sul. Aliás, em relação à África do Sul, desde dezembro do ano passado, o Agricultura BR já vem pontuando as informações que foram divulgadas primeiro por uma empresa da África do Sul e depois pelo próprio governo sobre a quebra na safra daquele país. Eles que já têm um certo nível de importação vão ter que importar quase a metade de tudo que consomem. De acordo com os números apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os sul-africanos vão importar 3 milhões
de toneladas de milho. Entretanto, de acordo com o governo sul-africano, eles vão importar mais. Vão importar quase 6 milhões de toneladas, é o que nós trazemos em destaque agora. Há divergência, portanto, entre os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e também do governo da África do Sul. Esse GOV aqui é governo da África do Sul. De qualquer maneira, ambos aqui colocam uma situação de necessidade de importação pelos sul-africanos maior. Mas aqui você pode observar que o número é praticamente o dobro. Esse número aqui para o governo sul-africano está arredondado para 6, mas de qualquer maneira são elevados e assim a diferença é muito grande ainda entre o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e também o governo sul-africano. O Departamento americano, no relatório do mês de janeiro, não reconhecia esse aumento na necessidade de importação da África do Sul. Reconheceu agora esse aumento de importação, mas ainda abaixo do que o próprio governo daquele país tem afirmado que é. No próximo bloco tem o uso de tecnologia no campo. Você vai saber como que o uso de drones na agricultura tem elevado a produção local. Tem a previsão do tempo também para as áreas produtoras de cana-de-açúcar de todo o país daqui a pouco na Agricultura BR. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Olá, Campo de Ofertas traz para você a solução para a sanidade das suas aves. Não é isso, Jefferson? Isso mesmo, Adriano. Você, nosso amigo avicultor que está nos assistindo, quer implantar essa tecnologia nas suas aves para aumentar a produtividade, seja ela de postura ou de corte? Entre em contato com a gente. Naturovita é a escolha certa. 100% natural, 100% sem resíduo, melhorando a produtividade e, consequentemente, a sua lucratividade, nosso amigo avicultor. E por falar em lucratividade, o produtor gosta de ouvir isso. E olha só, para mais informações, o nosso telefone 67 40 09 2220. Atendimento show de bola lá no call center e eles estão preparados para sanar todas as suas dúvidas. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Contra vermes, carrapatos, vermes, moscas dos chifres, Fluataque Duo, o intecticida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluataque Duo, agora também em galão de 5 litros. O avanço da tecnologia tem permitido ao homem do campo aumentar a produtividade das suas lavouras com mais rapidez. Uma tarefa que antes era feita com muito esforço e num longo período de tempo. Equipamentos modernos têm invadido cada vez mais propriedades rurais pelo país e têm se tornado essenciais para produtores, em especial aqueles que apostam na agricultura de precisão. Nos últimos anos, os veículos aéreos não tripulados, chamados de drones, foram vistos com mais frequência no Brasil. As imagens captadas por eles apontam falhas nas plantações, áreas com excesso ou falta d'água, indicam onde é preciso usar mais fertilizantes.
Segundo a Embrapa, que realiza pesquisas com drones desde 1997, se o equipamento for usado corretamente, os dados colaboram para aumentar em até 30% a produtividade das lavouras. Segundo o levantamento feito junto à empresa, os aparelhos custam entre R$ 5.000 para áreas pequenas a até R$ 500.000, com cobertura até 1.000 hectares. Para a Embrapa, esta tecnologia veio para ficar. Por aqui a gente segue com o programa Agricultura BR, trazendo agora os destaques para o mercado do café, começando pelas cotações no mercado físico do Brasil. Acompanhe. Por aqui o destaque é para o mercado internacional do café. Café arábica agora é o que nós vamos trazer no Agricultura BR. Café arábica aqui na Bolsa de Nova York tem apresentado fortes recuos. Na última semana, nós tivemos, pelo menos até quinta-feira, o café conseguindo estabelecer valores melhores, um piso de $1,20 por libra-peso e em todas as posições de mais curto prazo. Um fator que começou a marcar alteração na sexta-feira, teve queda, mas esta segunda-feira a queda foi fortíssima, ontem também, e com isso as posições vinham bem abaixo de $1,20. É importante lembrar que não havia muitos fundamentos para garantir um valor melhor, uma sustentação melhor para o café arábica na Bolsa de Nova York. Isso acontece por conta do clima no Brasil que está ajudando a safra e uma expectativa de safra recorde aqui no país. O maior produtor de café arábica. Então vamos ver os números. Nós temos agora Nova York apresentando ligeira recuperação para as posições de mais curto prazo, mas nada que dê muito ânimo não. Olha só, apenas aqui das 4 posições, apenas setembro vem com marca acima de $1,20. Março é negociado a $1,15 mais 5 por libra-peso, alta de 0,34% agora. Maio, $1,17 mais 15 a libra-peso, elevação de 0,25%. Julho, $1,18 mais 95 por libra-peso, estável com elevação de 0,08%. Estabilidade também na posição de setembro, com alta de 0,08% a $1,20 mais 80 por libra-peso. Situação de pressão sobre o mercado internacional do café. Hoje há uma recuperação, mas é uma recuperação muito pequena, frente principalmente às quedas registradas na última segunda-feira, que variaram entre 2,8% até 3,7%. As cotações internacionais do café robusta, ou também chamado de Conilon, também vêm em cenário bastante negativo. Em janeiro, as cotações atingiram os valores mínimos dos últimos anos, segundo a pesquisa aponta, segundo analistas apontam da Organização Internacional do Café. Olha, as cotações do robusta, que até pouco tempo atrás atingiam cerca de 1.500 toneladas na Bolsa de Londres, já estão a patamares bem mais baixos, a $1.300 por tonelada. A gente acompanha as cotações de hoje, então, para saber como opera este mercado. Atenção, produtor de Conilon aqui do Brasil, para as informações que são referência. Olha, janeiro não possui mais negócios, a gente só tem a linha ali frisada. Posição de março opera com leve alta de 0,14%, mas as cotações, você vê, seguem abaixo de $1.400 por tonelada, uma cotação muito baixa. Posição vem a $1.389 por tonelada. Maio opera agora sem variação, a mesma cotação em relação ao último fechamento, a $1.416, enquanto julho, $1.445 por tonelada, preços estáveis em relação ao fechamento de ontem. Bom, este é o cenário, então, para os preços do café robusta no cenário internacional. E atenção agora, produtor, para os valores de referência aqui no Brasil. Acompanhe as cotações da saca de 60 quilos no estado do Espírito Santo.
A Agricultura BR lembra que a sua participação é muito importante. Então mande a sua foto, seu vídeo da sua produção, sua pergunta aqui para o programa. Você já sabe, somos todos produtores. Você pode enviar para o nosso WhatsApp 6796562266. E também tem muitas outras formas de você entrar em contato aqui com o programa. Acompanhe. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. A seguir, previsão do tempo para as áreas produtoras de cana-de-açúcar. E ainda nesta edição, a área plantada com arroz no Brasil cai 30% em uma década. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Novidade no campo de ofertas. Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matioli, esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele é analógico, digital e HD. E além de tudo, é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Agora, Patrícia, eu tô curioso, é com este aparelho, um aparelho fixo, de telefone fixo de mesa, por que ele tem essa antena? Que produto é esse? Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! E você pode comprar o seu agora ligando para 674009-2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas. O novo conceito de genética tem nome: SBS Genetics, distribuidora exclusiva dos melhores touros do mundo. Estou aqui para falar para vocês sobre um projeto inédito e exclusivo que está sendo desenvolvido pela Select Science do Brasil e SBS. Estamos disponibilizando para o produtor brasileiro de forma exclusiva a genética de 3 touros destacados e com grande potencial para o futuro da genética leiteira brasileira. SBS Genetics, a evolução de seu rebanho leiteiro. Você não pode perder esse grande evento. Leilão Fêmeas Brahman GR. Gabriel Prata Rezende. Oferta de 200 fêmeas Brahman PO paridas e prenhes. 15 anos criando Brahman, pioneiro na base genética V8 no Brasil. Leilão Fêmeas Brahman GR, Gabriel Prata Rezende, 21 de fevereiro, domingo às 2 da tarde. Realização Leilopec, transmissão Canal do Boi. A Agricultura BR volta a trazer em destaque a soja, porque ontem, como você já sabe, houve a divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse relatório, como você já viu nesta edição, trouxe mudanças importantes em relação, ou não trouxeram, como soja, por exemplo, não trouxe aquela expectativa, cumpriu a expectativa de alteração na produção brasileira para baixo. Não houve essa revisão, permaneceu em 100 milhões de toneladas. Houve ampliação para a Argentina. Você vai saber agora como é que ficaram os estoques desses países, principalmente Brasil, Estados Unidos e Argentina. Fora o Brasil, os outros 2 importantes produtores de soja do mundo, houve alteração para cima nos estoques de soja. É o que nós mostramos agora no Agricultura BR. Você vai ter aqui os 3 principais produtores, tem Estados Unidos e Argentina. Então vamos aos Estados Unidos, que teve alteração. 12.230.000 toneladas, enquanto a Argentina, 29.800.000
200 mil toneladas. Muita gente pergunta, mas a Argentina tem tanta soja estocada? Sim, a Argentina, ela precisa dessa soja toda aqui para esmagamento, para fazer os produtos, farelo, óleo de soja. Nesses produtos, ela é o maior exportador. No caso dos Estados Unidos, houve uma elevação de 11 milhões 960 mil toneladas para 12 milhões 200 mil toneladas. Então, os estoques de passagem norte-americanos tiveram uma leve elevação. Já para a Argentina, subiu de 28 milhões e 900 mil toneladas para 29 milhões e 800 mil toneladas, acompanhando, de certo modo, essa expectativa de elevação que se trouxe sobre a produção da Argentina para a produção de soja. Subiu de 57 milhões para 58 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com os norte-americanos. Número muito em linha com que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires aponta para a produção daquele país, que é de 58 milhões de toneladas. Por aqui nós vamos saber como é que está a soja. Agora você já viu um primeiro acompanhamento na abertura do programa. Agora vamos saber como é que está a soja em Chicago. Hoje soja vinha em alta na abertura do Agricultura BR por volta do meio-dia, e agora vem na estabilidade, mas já é uma estabilidade negativa. Posição de março totalmente estável a 8 dólares 63 centes mais 25 por bushel. Maio é negociado a 8 dólares 67 centes por bushel, leve recuo de 0,02%. Julho, 8 dólares 72 centes por bushel, agora já expressando uma queda um pouco mais firme de 0,11%, enquanto agosto vem na estabilidade também no campo negativo de 0,05%, negociada a 8 dólares 74 centes mais 50 por bushel. Assim vem os negócios com soja nos Estados Unidos, invertendo para o campo negativo neste momento. Olha, um fenômeno raro foi identificado numa lavoura de soja no interior de Mato Grosso do Sul, no município de Amambai. Essa situação, chamada acomodação do solo, não ocorria há 40 anos. E olha só o que aconteceu. Olha a imagem do produtor, ele mostra o que aconteceu por lá. É um fenômeno que abriu uma fenda de aproximadamente 200 metros. Ele vai mostrando aí as fotos, né, que foi registrado. Obrigado também pela participação dele aqui. Foto do Wilson Nascimento. Obrigado, Wilson. Ele está acompanhando a Agricultura BR. Um grande abraço a você. Ele estava dizendo o seguinte, que foi uma abertura de aproximadamente 200 metros, fazendo com que o solo na área atingida baixasse cerca de 1 metro em relação ao resto da lavoura. Conforme informações de um jornal da região, o fenômeno atingiu a lavoura de soja da fazenda Alegrete, distante 30 quilômetros da cidade, Amambai, que fica ali na fronteira com o Paraguai. O produtor rural pode ter um prejuízo de pelo menos 55 sacas no local, porque essa área aí que teve acomodação de solo, dá exatamente ou mais ou menos 1 hectare. Então ele vai ter uns 55 sacas aí que ele acaba perdendo. Além do barranco com borda de aproximadamente 1 metro que se formou ao longo da área, o solo no interior da região afetada também apresenta rachaduras, o que indica que pode ocorrer novos afundamentos. Com risco de colocar maquinários para trabalhar no local, devido à instabilidade do solo, a única forma de realizar a colheita na área atingida passa a ser a manual. Está aí o Wilson que mandou as imagens. Infelizmente, há 40 anos não ocorreu ali na propriedade, e aí o produtor não tem jeito, vai ter esse prejuízo e um trabalho um pouco maior para colher em volta da onde abriu essa fenda.
Chega a hora de destacar o mercado sucroalcooleiro no Brasil e no mundo. A gente começa falando sobre as cotações internacionais do açúcar. Açúcar negociado na Bolsa de Nova York, que nesta quarta-feira, vem em mais um dia de baixa, mesmo diante da expectativa global de déficit do produto. Ontem a gente trazia aqui no Agricultura BR a explicação de que os analistas de mercado não estão tão decididos enquanto a tendência de mercado para frente, se vai haver falta do produto ou não, e com isso as cotações voltaram a operar em baixa. A posição de março vem agora a 13 centes de dólar mais 33 por libra-peso, com queda de 0,44%. Maio já vem a 13 dólares e 28 centes, cai um pouco mais, cai 0,44% neste momento. O açúcar negociado em Nova York para entrega em julho opera a 13 centes de dólar mais 25, com queda de 0,37% agora, enquanto outubro, 13 dólares mais 47 centes, 13 centes de dólar mais 47 por libra-peso, também operando em baixa de 0,44%. Bom, passando para falar agora aqui do Brasil, a gente fala um pouquinho sobre a produção paranaense de cana-de-açúcar. Olha, para esta temporada 2015-2016, ela está estimada em 50 milhões e 900 mil toneladas, de acordo com o DERAL, o Departamento de Economia Rural do Estado paranaense, e de acordo com a Conab, um volume bastante diferente, de 44 milhões e 900 mil toneladas de cana, uma diferença de 5 milhões de toneladas na expectativa para a produção paranaense de cana-de-açúcar. Bom, como a gente está falando desse assunto, a gente aproveita para falar a respeito da participação do telespectador aqui no Agricultura BR. Olha só, foi o Leandro Ângelo, ele que é de Paraíso do Norte, no estado paranaense, mandou uma mensagem para a gente pedindo informações sobre a previsão do tempo para justamente a safra de cana-de-açúcar no Paraná. Então a gente volta a falar sobre o clima aqui no Agricultura BR agora. Voltamos a São Paulo para falar com a Nadiara, que tem as informações para a gente. Nadiara, ao vivo lá de São Paulo, trazendo os destaques para a gente para a previsão do tempo. Agora sim, ela está aqui conosco. Nadiara, quais são os destaques então para o Paraná e também para as regiões produtoras de cana-de-açúcar na principal região produtora do Brasil, que é o Sudeste? Bom, você acabou de conferir a cotação do milho no estado paranaense. Agora sim a gente volta a falar sobre a cana-de-açúcar no Brasil, no que diz respeito à previsão do tempo. A gente falava com a Nadiara há pouco, a gente perdeu o sinal do áudio dela, mas agora sim está tudo restabelecido. Ela traz os destaques então para a previsão do tempo na região sudeste do país, que é a principal produtora de cana aqui no Brasil. Não é isso, Nadiara? É isso mesmo, Juliana. E a chuva tem ajudado a manter a umidade do solo bastante elevada em grande parte do Sudeste, principalmente o início desse ano teve chuvas mais frequentes e volumosas até mesmo no estado de Minas Gerais, então por enquanto não falta umidade nas áreas produtoras e essa chuva mais frequente em relação aos últimos anos tem melhorado as condições para o desenvolvimento dos canaviais na região Sudeste e também sobre as demais áreas produtoras do Centro-Sul do Brasil. Nesses próximos dias, a expectativa é do retorno das chuvas para boa parte do Sudeste. A chuva continua aqui sobre o Paraná, mas aos poucos, até o final de semana, ela perde intensidade no Paraná e ela deve se espalhar mais pelo Sudeste, ganhando intensidade, especialmente no interior de Minas Gerais. Os volumes de água devem ultrapassar 50 milímetros em 5 dias. E essa chuva se estende também para Mato Grosso do Sul, para o estado de Goiás, que devem receber maiores volumes de água no decorrer dos próximos 5 dias. Entre os dias 15 e 19, agora do mês de fevereiro, a chuva continua bastante abrangente aqui entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Minas Gerais deve receber mais uma vez altos volumes de água, com mais de 70 milímetros em 5 dias. Então a gente observa que tem volumes significativos de água para a região Sudeste, mas não são extremos e por isso o risco de transtornos é baixo. Essa chuva deve atrapalhar momentaneamente as atividades no campo, mas por outro
outro lado, vai manter o solo com bastante umidade. E no próximo período, entre 20 e 24 de fevereiro, a situação não muda muito. Deve chover de forma generalizada sobre o centro-sul do Brasil, com menores volumes sobre os 3 estados da região sul, e sobre o sudeste o volume de água deve variar de 30 a 50 milímetros em todos os estados, então garantindo boas condições de umidade, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, 2 estados produtores de cana-de-açúcar. Juliana. Obrigada, Nadiara, pelos destaques. Está aí a resposta, então, para o Leandro Ângelo, que mandou mensagem para a gente pedindo informações sobre a previsão do tempo para cana-de-açúcar. Por aqui a gente segue com o programa, voltando a destacar o milho. Fabiano. Tá certo, Juliana. E olha, o milho hoje destaque aqui na Agricultura BR, porque o Departamento de Agricultura americano, como você já viu nesta edição, vai rever a seção do bloco do Agricultura BR. O departamento aumentou a previsão de produção no Brasil para 84 milhões de toneladas e da Argentina para 27 milhões de toneladas. Enquanto isso, essa semana, até poucos minutos que nós tínhamos, não teve operação na Bolsa de Valores aqui do Brasil, na Bolsa Paulista. Vamos saber como é que abrem os negócios para essa semana muito curta para a Bolsa de São Paulo. Começou há poucos negócios, vamos saber se tem posições negociadas também. Praticamente não tem negócios não, apenas a posição de maio agora com apenas 30 contratos a R$ 38,56, não chega a trazer nenhum contexto para o mercado no momento, recuo de 0,23%, essa situação ela é normal, até porque, como eu disse, os negócios, não teve negócios no sábado, no domingo, na segunda, na terça-feira, acabaram de começar, não teve negócios até meio-dia, abriram há poucos minutos, portanto, não se tem essa situação. Daqui a pouco nós vamos ver então como é que está a moeda americana, como é que está o dólar aqui no Brasil também, depois de tantos dias sem a referência da Bolsa de São Paulo. No próximo bloco, você vai acompanhar um panorama sobre a produção de arroz no Brasil na última década. E vai ver ainda o que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos continua estimando consumo de soja na China acima de 95 milhões de toneladas. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Um evento de parceria e bons negócios. Leilão Virtual Gado de Corte. 22 de fevereiro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Estarão em oferta mais de 1.500 animais de corte, filmados em Rondonópolis e região sul de Mato Grosso. Leilão Virtual Gado de Corte. No Parque de Exposições Tatersal Inês de Castro. 22 de fevereiro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Realização Aroeira Leilões. Transmissão Canal do Boi. Do nascimento ao abate ou reprodução, garanta proteção para toda a vida do seu rebanho. O Programa Sanitário FOS respeita cada fase do animal, com as soluções adequadas para o controle parasitário e o manejo inteligente. Programa Sanitário agora tem marca. FOS, seu rebanho em ótima fase. Tem novidade no campo de ofertas, é o celular de mesa da Lemon. Patrícia, fala um pouquinho mais pra gente. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! Novidade no campo de ofertas. Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matioli, esse aqui é o nosso receptor de parabólica, ele é analógico, digital e HD e além de tudo é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Maravilha! 6740092220. Ligue agora e compre o seu.
Agora você está ainda mais perto dos grandes negócios. Faça seu cadastro no Sistema Brasileiro do Agronegócio através do site www.sba1.com/cadastro e faça parte do universo de leilões do SBA. É muito fácil. Você acessa, preenche seus dados e encaminhe as cópias dos seus documentos por correio ou fax. Após o recebimento dos documentos, o seu cadastro é rapidamente efetivado e nossa equipe entra em contato para fazer a confirmação. Pronto! Agora é só ficar de olho nas melhores oportunidades que o SBA traz para você. www.sba1.com/cadastro. Acesse, preencha, confirme e faça parte desse grupo. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Agricultura BR de volta, por aqui atenção para as informações sobre o mercado do trigo. E olha, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não trouxe informações muito positivas para esse mercado, não. Vamos acompanhar agora o que está acontecendo com o trigo que hoje mais cedo vinha em elevação, trazia os números para cima. Vamos saber se agora também vem nessa circunstância, uma vez que o departamento estimou uma safra internacional até maior para o cereal. Nós temos aqui os números, então, trigo operando na Bolsa de Chicago, posição de março, $4,60 por bushel, alta de 0,54%. Maio, $4,63 mais 75 por bushel, elevação agora de 0,43%. Julho, $4,68 por bushel, alta de 0,32%, enquanto setembro vem com negócios a $4,76 mais 75 por bushel. Assim vem os negócios com trigo no dia de hoje, em elevação, mas muito longe de chegar à marca de $5 por bushel. Negócios vem em alta no dia de hoje, mas não compensa também muito o que aconteceu com as quedas para o trigo nos últimos dias. O Agricultura BR destaca agora o arroz aqui no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre a produção deste cereal na última década. Você acompanha então com a gente um panorama de como que está a área plantada, a produtividade e também a quantidade da produção deste cereal. Bom, começando pela área plantada, nos últimos 10 anos ela caiu em 30%. Isso mesmo, tomando como base o período da safra 2005-2006 até essa 2015-2016, a área plantada com arroz caiu 30% no Brasil. A gente vai dar uma olhadinha neste gráfico agora, que traz então este volume de acordo com a Conab. Veja só, na temporada 2005-2016, o Brasil destinava 3 milhões de hectares à produção do arroz. Já na safra 2007-2008, este volume, esta área, caiu para 2.800.000 hectares. Temporada 2009-2010, o volume foi reduzido, não muito, mas ainda assim seguiu a tendência de queda de 2.700.000 hectares destinados para o arroz. Temporada 11-12, 2.400.000 hectares, 13-14, 2.300.000 e para esta temporada 2015-2016, que já está nos campos, a Conab estima uma área plantada de 2.100.000 hectares. Bom, esta é então a situação para o plantio, área destinada ao arroz aqui na agricultura brasileira. Bom, apesar do avanço, da redução, nessa área plantada com arroz no Brasil, a produtividade, essa sim, vem sendo elevada ano após ano.
Nos últimos 10 anos, a produtividade no campo de arroz do Brasil cresceu 42%. Isso por conta do investimento maior dos produtores em tecnologias e também na nova utilização em técnicas mais modernas de manejo. A gente acompanha agora as informações na tela, então, para você ver o quanto que a produtividade das lavouras de arroz no Brasil vem crescendo, ao contrário do que aconteceu com a área plantada. Olha só, na safra 2005-2006, o hectare rendia, em média, no Brasil, 3.800 quilos de arroz. Já na safra 2007-2008, a produtividade média era de 4.200 quilos por hectare. Na safra 2009-2010, o volume se manteve o mesmo, a produtividade foi mantida em 4.200 quilos por hectare. Na safra 11-12, 4.700 quilos, safra 13-14, 5.100 quilos por hectare. E na temporada 2015-2016, para esta temporada, a Conab estima que a produtividade média das lavouras fique em 5.400 quilos por hectare, o que mostra então os números da Conab para a produtividade das lavouras de arroz no Brasil. Seguindo aqui, através do estúdio do Agricultura BR, a gente traz mais uma informação a respeito da produção do arroz no Brasil, mas agora no que diz respeito ao volume. Bom, se a área plantada foi reduzida e a produtividade elevada, o número final da produção se manteve estável nestes últimos 10 anos. E é o que a gente vai acompanhar agora na sua tela. Você tem comigo a estimativa da Conab para a temporada atual 15-16 e todo o volume de arroz que o Brasil produziu nos últimos 10 anos. Na safra 2005-2006, este volume foi de 11.700.000 toneladas. O volume foi um pouquinho para cima na temporada 2007-2008, quando alcançou 12 milhões de toneladas de arroz. Já na safra 2009-2010, o volume reduziu novamente, 11.600.000 toneladas. Na 11-12 ficou em 11.500.000 toneladas. Na 13-14, 12.100.000. E para essa temporada, a estimativa é de 11.500.000 toneladas de arroz. Você vê que o número ele oscila, mas oscila muito pouco por conta dessa redução na área plantada, mas na evolução também da produtividade nos campos. A gente segue falando sobre arroz, então, aqui no Agricultura BR. Vamos saber mais destaques, então, sobre a produção do arroz. Agora que você já conhece um pouquinho mais o panorama da produção do arroz no Brasil aqui na última década, a gente fala sobre a atual temporada de arroz 2015-2016. Bom, nesta época do ano, é dado início à colheita em vários estados produtores. Mas no estado do Paraná, a expectativa não é nada positiva, isso porque o estado tem recebido volumes elevados de chuva desde os últimos meses do ano passado, o ano de 2015, em especial numa região chamada de Querência do Norte, que é responsável por 95% da produção de arroz do estado paranaense. Olha, por lá o excesso de chuvas alagou as plantações, deixando o arroz debaixo d'água e diminuindo também a luminosidade no estado, prejudicando a produtividade e também a qualidade do cereal. A estimativa dessa região do estado é de uma quebra de safra de 40%. Bom, a gente segue falando sobre este assunto, então, isso porque as chuvas devem continuar atingindo o estado paranaense. Vamos voltar até São Paulo para falar com a Nadiara da Somar Meteorologia, que tem mais destaques para a gente, então. Ao vivo até São Paulo para falar com ela, Nadiara, de volta aqui. Quais são os destaques, então, Nadiara, para essa região produtora de arroz e as demais aqui no Brasil? Pois é, Juliana, a chuva atrapalhou principalmente na hora da implantação do arroz sobre o sul do Brasil, também no Rio Grande do Sul. Houve um atraso no plantio por causa do excesso de chuva, só que agora as condições de tempo já melhoraram um pouco, tem feito mais sol e também aumentado as temperaturas e isso acarreta num bom desenvolvimento, já que o solo está mais encharcado. No Paraná, a situação é um pouco mais complicada, porque os temporais ainda ocorreram com um pouco mais de frequência no mês de janeiro e ainda tem previsão de chuva mais volumosa, mas não é uma chuva que paralisa completamente as atividades no campo e também não deve comprometer tanto, porque o tempo não vai ficar
tão fechado, teremos chuvas alternadas com períodos de melhoria. Por enquanto, o solo está bastante úmido sobre o estado do Paraná e Santa Catarina até o norte gaúcho. Já em boa parte da área central do Rio Grande do Sul e oeste do estado, região importante produtora de arroz, o solo já está com uma umidade mais baixa. Mas, por enquanto, o sol e as altas temperaturas têm favorecido o bom desenvolvimento no interior gaúcho. Para amanhã, a expectativa ainda de chuva sobre o Paraná, pode chover forte sobre o norte do estado, mas as pancadas já perdem intensidade entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No interior gaúcho, boa parte aqui do sul de Santa Catarina, a previsão já é de tempo firme e ensolarado. E as altas temperaturas continuam predominando. A máxima chega a 29 graus no interior gaúcho, até 32 graus na fronteira oeste, até 34 no noroeste paranaense. Então, tempo úmido, mas bastante abafado sobre o estado do Paraná. E ao longo desses próximos 5 dias, pode chover mais de 30 milímetros no norte paranaense e 50 milímetros no leste. Então, apesar de ser uma chuva até expressiva, não deve trazer tantos transtornos, porque ela deve ocorrer ainda alternada com períodos de melhoria, porque essa é a chuva prevista para os próximos 5 dias. Entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, apenas chuva bem isolada e de baixo volume de água. E no próximo período, entre 15 e 19 de fevereiro, a situação não muda muito. Chove um pouco mais aqui na faixa leste, entre Santa Catarina e Paraná, mas em grande parte da região sul são esperadas apenas pancadas isoladas, alternadas com períodos de sol e temperaturas altas aí para as áreas produtoras de arroz. Hoje eu encerro por aqui minha participação e amanhã eu estou de volta com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá! Até amanhã, Nadiara. Obrigada pelas informações. Ela trazia em destaque o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz aqui no Brasil, responde por 80% de toda a produção nacional. A gente acompanha agora, então, como estão as cotações do arroz por lá. Você vai conhecer agora a experiência da Fazenda Cachoeirão, no interior do estado de Mato Grosso do Sul. Essa propriedade, que foi visitada pela repórter Rosa Cabral, tem uma experiência com a integração lavoura, pecuária e floresta, fez a implementação utilizando soja e, com isso, melhorou produtividade. É o assunto de agora no Agricultura BR. Centro-Oeste brasileiro, Mato Grosso do Sul, região de Bandeirantes. É o ponto de referência da Fazenda Cachoeirão dos irmãos Rodrigues Pereira. É uma região de solos arenosos e há uma década eles implementaram tecnologias no sistema de integração lavoura-pecuária que elevaram os níveis de produtividade da fazenda. Nos últimos 4 anos, o aumento na rentabilidade praticamente chegou na casa dos 300%. É o que fala o Nedson Rodrigues, o responsável pela parte de pecuária. Nós saímos de uma rentabilidade de R$200 por hectare em 2011 para uma rentabilidade de R$770 por hectare agora em 2015. Então, assim, isso graças ao quê? Graças justamente a essa intensificação que a gente tem com a agricultura intensificando a pecuária. Uma soma completa. Você sai aí de uma lotação de pastagem aí de 0,7 para 4 A por hectare. Então a produção só tende a aumentar e mais rentabilidade, né? E o Juarez fez esse comentário depois de ouvir as explicações do Nedson nesta apresentação em um dia de campo na Cachoeirão. Por isso, toda essa movimentação por aqui. As experiências da fazenda associadas com as tecnologias como o plantio de soja e a recuperação dos solos também estiveram em pauta. Os visitantes conheceram as áreas de competição, que estão divididas em 2. Na parte arenosa, por exemplo, 40 cultivares foram plantadas. Na de solo argiloso, 60 variedades, sendo 25 delas de soja resistentes à lagarta e outras 35 a altas temperaturas e com ciclos indeterminados de floração. Ele não tem um florescimento só, o florescimento dele é aos poucos.
né? Isso propicia que se dá um período de seca, mesmo que ele não floresceu naquele espaço, começa a chover e começa a florescer de novo, né? Então é uma característica bem desejável. É um material que tem um engalhamento muito bom, então se o produtor perder algumas plantas por ataque de inseto ou qualquer outro dano que pode ocorrer no desenvolvimento, ele compensa engalhando, ele emite mais galhas, né? As variedades que já são comercializadas têm histórico de bons índices em produtividade. Antes da gente testar essas variedades que se adaptam mais a solos arenosos, a gente tinha uma média de produção em torno de 42 a 45 sacas por hectare. Nas últimas 4 safras, a gente tem batido 57 sacas por hectare. E por trás dos números, uma outra equipe entra em campo. São os pesquisadores. Nada é plantado sem que seja feita a correção da fertilidade do solo, com foco para o equilíbrio nutricional e alta produtividade. É o exemplo desta área aí que estou com o engenheiro agrônomo da equipe de pesquisadores. Ela está no 1º ano de plantio, era degradada. Foi implantada a agricultura de precisão e a recuperação da pastagem. E aí, a salvação da lavoura. Uma região que apresenta a cada safra veranicos de 7, 10, 15 dias, aliados a alta temperatura, e isso tem devastado as lavouras na região de Bandeirantes, principalmente nesses tipos de solos arenosos, e é a tecnologia que nós entendemos que vem para diminuir o impacto desses veranicos. E chegou num patamar que era impossível evoluir em ganho por hectare, em ganho de peso, em função dos solos pobres. Então foi quando a gente resolveu partir para a integração, para fazer a correção de solo, adubação e entrar com a pecuária novamente. A gente segue falando de soja aqui no Agricultura BR. No início dessa edição, a soja operava com leve alta na Bolsa de Chicago, mas logo mudou o rumo dos negócios, já vinha em campo negativo. A gente dá mais uma olhadinha então no mercado, que é referência para os negócios com soja também aqui no Brasil, um dos fundamentos que formam o preço da soja nacional. Veja só, a soja operando em campo negativo, a queda não é tão expressiva, mas ainda assim vem em baixa. Soja negociada em Chicago para março opera a $8,62 mais 50 por bushel, queda de 0,08% agora. Maio vem a $8,66 mais 50, queda de 0,08%. A posição de julho opera a $8,72 mais 25 por bushel e cai 0,08%, enquanto agosto cai 0,05%, uma leve redução, uma leve baixa, e vem agora a $8,74 mais 50 por bushel. Bom, além da soja negociada em Chicago, outro fator que o produtor de soja do Brasil tem que ficar de olho é no dólar. Dólar que também influencia nos negócios no preço da saca de soja aqui no país. Desde a última sexta-feira, a gente não via referência para a moeda americana aqui no Brasil por conta do feriado de carnaval. Bolsa BMF Bovespa, que é onde o dólar é negociado aqui no país, esteve fechada até meio-dia desta quarta-feira. E agora sim a gente volta a ter essa referência, então, da moeda americana, que abre a semana útil aqui em leve alta de 0,10%, e é negociada agora a R$ 3,91 mais 5 no Brasil. Por aqui a gente confere agora mais cotações da soja em cada estado produtor.
por aqui nós trazemos mais destaques para a soja. A última informação importante que nós tivemos foi com o relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, que foi apresentado pelo Departamento de Agricultura daquele país nesta última terça-feira. Ontem, já na terceira edição do Agricultura BR, às 17 horas, nós já destacávamos boa parte dessas informações e hoje também. Hoje, por exemplo, você viu em relação à soja, focando na questão da soja, que o departamento, de certa maneira, frustrou muita gente, porque se acreditava, até por conta do que o Adido Agrícola Americano já tinha apontado em relação à produção brasileira e também outros órgãos que haviam reduzido a sua expectativa de produção, se esperava que os Estados Unidos, o Departamento de Agricultura, diminuísse a expectativa de produção no Brasil para abaixo de 3 dígitos. Pelo contrário, os Estados Unidos mantiveram essa situação. 100 milhões de toneladas é a expectativa do Departamento de Agricultura americano para a produção brasileira. Um outro dado importante é em relação à Argentina. A Argentina teve a sua produção ampliada de 57 milhões de toneladas para 58 milhões e 500 mil toneladas de soja. E também outro fator que vale o destaque é em relação aos estoques norte-americanos, ultrapassaram mais uma vez a marca de 12 milhões de toneladas, agora 12 milhões e 200 mil toneladas é a expectativa do Departamento de Agricultura norte-americano. Então, 3 alterações que normalmente trazem uma pressão negativa para esse mercado. Agora, fatores positivos. O principal deles é em relação à demanda. Lembrando que esse relatório se chama oferta e demanda. E a demanda segue muito aquecida. Demanda segue muito aquecida, principalmente por conta da China. China, como você já até viu no estudo da Agência Rural Business na última semana, deve ampliar chegar muito rapidamente, superar a marca de 100 milhões de toneladas consumidas naquele país. Pode chegar já na próxima temporada, 16, 17. E neste momento se mantiveram as expectativas de consumo, de importação e de produção para aquele país. E é o que a Agricultura BR traz agora em destaque. O último destaque do programa de hoje, nós temos aqui soja, China e importação. Chineses vão importar 80 milhões e 700 mil toneladas, produzem apenas 12 milhões de toneladas e vão consumir isso aqui, ó, 94 milhões 150 mil toneladas. É a necessidade de consumo da China. A China segue, os números para a China não tiveram alterações. Entre o relatório de janeiro para fevereiro não houve alteração, de dezembro do ano passado para janeiro também sem alterações. Então, essa expectativa aqui, ela segue muito firme. Chineses continuam comprando muita soja, até porque a sua necessidade de consumo é extremamente elevada. Bom, a Agricultura BR está quase chegando ao fim em mais uma edição, nesta quarta-feira, ao vivo para todo o Brasil. E eu aproveito para mandar um abraço aqui a quem participou ao vivo do programa com a gente através do aplicativo WhatsApp. Olha, Orlenir de Colatina, no Espírito Santo, aqui ligado com a gente, obrigada pela participação. Ao Renan, de Darcinópolis, no Tocantins. Renan pediu previsão do tempo para o Matopiba. Amanhã a gente traz essa informação para você, Renan. Também do Matopiba tem o Adelson Gomes, de Feira de Santana, na Bahia, ligado aqui no programa. Um abraço para vocês todos por aí. E também ao Fabrício Mendes, de Itumbiara, em Goiás. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Bom, e você que também quer participar do programa, veja só como é fácil. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você.
E chegou ao fim mais uma edição. A gente espera que você tenha aproveitado todas as informações que a gente trouxe para você aqui no dia de hoje. E a gente relembra agora, antes de se despedir, quais foram os principais destaques do dia. Bom, você acompanhou aqui o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, muito completo em relação à soja e milho. Bom, em relação ao milho, o departamento trouxe estimativas muito elevadas para a produção no Brasil e em especial na Argentina. Por falar na Argentina, esse mesmo relatório estimou entre os grandes produtores de soja do mundo que apenas este país, a Argentina, tem aumento na produção na temporada 15-16. E ainda nesta edição você conheceu os benefícios do uso do drone na agricultura. O equipamento pode elevar em até 30% a produtividade das lavouras se for utilizado corretamente. Todas essas informações também estão no blog do programa que você acessa através do portal do SBA. Tenha uma ótima tarde, a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.